Para quem não me conhece, meu nome é Gerson Santos, sou engenheiro sênior aqui na Alemanha e vivo aqui desde 2016. Tá? Eu ajudo engenheiros a conquistarem a sua vaga de engenheiro na Alemanha, mesmo sem alemão. Isso porque eu consegui e pude ajudar outros colegas de profissão, tá bem? Hoje a nossa live tem o título Como conquistar seu emprego de engenheiro na Alemanha sem sair do Brasil, tá bem? A gente já abordou aí durante a semana algumas lives, posso citar um nome aqui. Né? A primeira foi por que considerar a Alemanha, né, para trabalhar como engenheiro. A segunda foi por que a língua estrangeira não será um problema, né, nesse processo. A terceira foi por que engenheiro, mesmo com pouca experiência, consegue oportunidades na Alemanha. A quarta, que foi ontem, né, foi como sair do Brasil e imigrar com segurança, né, a forma mais segura de fazer essa imigração, tá bem? E hoje é como conquistar o seu emprego estando aí no Brasil, né? Ou seja, você vai sair do Brasil já com a oferta de trabalho, tá bem? Isso é um pouquinho das estratégias que eu utilizei e que eu ajudei outros colegas de profissão a utilizarem, tá bem? Perfeito. Primeira coisa aqui, né? Eu vou trazer para vocês uma pesquisa, né? Pelo site Estatística. Depois eu posso mandar o link para vocês se vocês desejarem, tá? Essa pesquisa foi feita em 2024, né? Atual, e ela fez a pesquisa sabendo da influência do corona nos processos seletivos das empresas alemãs. Então ela perguntou para as empresas alemãs, né? Após, né, o corona, após toda essa pandemia, o que, né, mudou algo na sua empresa e o que mudou, tá bem? E, pasmem, 75% das empresas, né, apontaram aqui que adotaram mais etapas digitais ou somente digitais, tá? Ou mudaram, né, tiveram mudanças no seu processo seletivo. Isso depois da pandemia. Estamos falando de 75%, 3/4 das empresas alemãs adotaram outras estratégias, né, para facilitar os processos seletivos, né, dos seus profissionais e, obviamente, de engenheiros. Tá? Apenas 25% das empresas continuaram com a sua metodologia. Aqui não distingue qual que é a metodologia que eles utilizam, se é mais presencial ou digital, todavia 25% se mantiveram, mas 75% tiveram mudança, né? Isso é uma fatia muito grande. 3/4, né, das empresas alemãs estão no digital ou estão fazendo diferente, né? Elas estão buscando profissionais, né, sem precisar trazer para a empresa ou, enfim, né, adotando estratégias para conseguir acelerar e facilitar esse processo seletivo. Então, é um número extremamente expressivo que a gente precisa entender, tá? Positivamente, né? É óbvio que a pandemia teve muitas coisas que não nos agradou e que foram bastante pesadas, tristes, mas, nesse caso, é uma vantagem para nós brasileiros, né? Principalmente para quem está no Brasil, né? De conseguir fazer processo seletivo estando no Brasil, né? E como eu falei na última live, ter mais segurança, tá bem? Certo. E a pesquisa, ela diz também quais são os canais de recrutamento que as empresas, né, mais utilizam, né, em geral, tá? Então, na lista, primeiro colocado na lista das empresas, elas usam sites, né, e portais de emprego. Então, quase 75% das empresas adotam sites, portais de emprego, né? Então, se você já pesquisou sobre vagas, né, de engenheiro, né, aqui na Alemanha, utilizou, por exemplo, Stepstone, Monster, Indeed e assim por diante, né, você aí pode ter alcançado um número relativamente grande de empresas porque elas adotam esses portais. O ponto desafiante aqui é que existem mais de 1.000 portais de emprego na Alemanha atualmente. 1.000 portais. Então é muito importante saber quais são os mais eficientes, quais são os que as empresas mais adotam, tá bem?
O próximo canal aqui que as empresas utilizam com maior frequência é o próprio site da empresa. Então, dependendo da empresa que você deseja se aplicar, né, não fique buscando, né, em sites terceiros. Vai direto ao site oficial da empresa. Até porque está mostrando aqui que 66% das empresas adotam essa estratégia de colocar a vaga no site dela. Então, se você esquecer, né, desse detalhe, você tem a chance de perder a oportunidade, porque muitas empresas, né, elas adotam isso até para economizar, né? Eu não sei se vocês têm ciência disso, mas tanto os portais de emprego quanto as redes sociais profissionais e etc., elas cobram. Você deve pagar ou uma mensalidade, ou por vaga postada, ou por clique na vaga. Então não é de graça. Quando uma vaga está exposta, né, na mídia, a empresa está pagando por isso. Então é importante que você entenda que as estratégias que as empresas utilizam, ela quer ser eficiente, né, o mais eficiente possível. Então é interessante entender qual a melhor estratégia, né, a utilizar e quais as empresas utilizam com maior frequência para você conseguir ter também bons resultados, tá bom? O terceiro ponto aqui são as plataformas de mídia social profissional. Ou seja, na Alemanha, e eu já estou passando spoiler aqui do nosso evento Você Engenheiro na Alemanha, que eu vou falar sobre 2 redes sociais profissionais que você tem que estar, que é LinkedIn e Xing. Essas 2 redes sociais profissionais é um must para você. Você deve estar se você deseja uma vaga de engenheiro ou de engenheira na Alemanha. Porque, primeiro, 55% das empresas estão lá, tá? E o LinkedIn é global, ou seja, o mundo inteiro está lá. Então, com certeza, muitas empresas alemãs estarão lá. E o Xing, ele tem um foco nos países que falam alemão. Então, com certeza, né, são 3 países principais que falam, a Alemanha é um deles, e por isso é importante que você esteja nessa rede social profissional também, né, para fazer networking e para ser encontrado. Às vezes a empresa escolhe entre o LinkedIn e o Xing. Se ela escolher o Xing e você não está lá, você não vai ser um dos encontrados, tá? Então, como eu falo aí para os meus mentorados, você tem que subir no palco, você tem que estar à vista, você tem que aparecer, né? Então, suba nos 2 palcos, suba no LinkedIn, suba no Xing, né? Da melhor maneira possível, mais bem apresentável possível, para que as empresas, os recrutadores, os tomadores de decisão te vejam, te encontrem, tá bem? Perfeito. E daí você pode me perguntar, tá certo, Gerson, entendi aqui, portais de emprego, sites de empresa, mídias sociais, né, profissionais, e o último que cita aqui, que é importante também, né, indicações de funcionários, ou seja, networking. Às vezes você acha que é utópico porque você não conhece ninguém, ou porque você está muito longe da Alemanha, mas entenda que as pessoas, os profissionais aqui, eles também normalmente recebem algo por indicar. Porque uma indicação, ela normalmente é mais barato do que todo esse processo de postar uma vaga, de procurar, né, fazer entrevista com dezenas de candidatos até encontrar. Uma indicação é mais barato para a empresa, então a empresa bonifica quem indica. Então, se você fizer uma estratégia adequada, você consegue aumentar a sua rede social profissional, o seu networking, e consegue uma indicação mesmo estando no Brasil, tá bem? Isso é uma parte da estratégia das empresas, né? Então, portais de emprego, os próprios sites da empresa, plataformas sociais profissionais e indicações são as 4 frentes mais utilizadas pelas empresas, segundo essa pesquisa desse ano, tá bom? E daí você pode me perguntar, como pesquisar as vagas, Gerson? E aí vem uma estratégia bastante importante, eu vou falar também no nosso evento, né? E eu vou explanar aqui para vocês um pouquinho. Só um momento que eu vou tomar um pouco d'água. Como pesquisar uma vaga de engenheiro na Alemanha, né, mesmo estando no Brasil? Primeiro de tudo, esqueça a pesquisa
voltada à sua especialidade. O que eu quero dizer com isso? Se você é engenheiro mecânico, não pesquise engenheiro mecânico. É muito generalista. Então, quando você colocar isso, primeiro, não vai vir tantas vagas, né? Sei lá, você coloca no LinkedIn, vagas, pesquisar, engenheiro mecânico, Alemanha. Você vai encontrar, chuta aí, tá? 5, 10, 15 mil vagas, tá? Isso não é muito. Por quê? Porque quando você vai filtrar, né, qual que fecha no teu perfil, você não vai conseguir encontrar, vai ficar perdido ou não vai achar realmente o que você busca. Agora, se você tem uma área de atuação, uma especialidade, né, um interesse, né, uma qualificação, algo que você possa escrever como palavra-chave nessa pesquisa e cruzar essa palavra-chave com o engenheiro, isso aumenta a sua chance de encontrar uma vaga que dá um match no teu perfil. Vou dar um exemplo aqui. Eu, né, sou engenheiro mecânico, todavia a minha especialização, né, o que eu trabalho e eu me interesso é CNC, Comando Numérico Computadorizado, né? Máquinas, ferramentas, usinagem, tudo isso aí. Às vezes você lembra aí da tua aula de fabricação, manufatura, enfim, né? E quando eu pesquiso a minha vaga, eu não coloco engenheiro mecânico. Eu escrevo normalmente engenheiro, CNC, máquinas, ferramentas, usinagem. Isso me traz o perfil das vagas que eu busco, né? Como assim, Gerson? Quando eu faço essa pesquisa, né, eu coloco essas palavras-chave, aparecem outros nomes de vagas e esses outros nomes me dão a direção do real nome que eu devo começar a pesquisar. Um exemplo básico é, eu percebi que depois que eu comecei a utilizar essa estratégia, eu comecei a encontrar muito o nome engenheiro de aplicação. E eu não sabia o que era engenheiro de aplicação, mas saía bastante engenheiro de aplicação. E daí eu fui a fundo para entender, é o engenheiro que faz os testes, né? Normalmente ele faz teste, ele testa o produto, ele testa, imagina assim uma linha de produção de uma empresa que é alemã, né? E ela produz máquinas, ferramentas, né? E na hora que a máquina está pronta, ela precisa ser testada, tá bem? E normalmente ela é testada, né, com as funções básicas delas, mas também com talvez um produto do cliente, para que nós, né, como empresa, passe ao cliente, ó, o seu produto está qualificado dentro do que você passou para a gente, dos requisitos de qualidade, tolerância, etc. E esse é o perfil do engenheiro que faz os testes. E esse é o meu perfil, é um perfil que eu trabalhei na primeira empresa, né, que eu trabalhei como engenheiro aqui na Alemanha. Né, comecei em 2018, 2019. Tá? Então, são esses insights que você tem que utilizar ao teu favor. Né? Nunca foque na especialidade que você se formou, porque isso vai diminuir, né, o alcance de vagas que estão dando match com você, porque é muito generalista, né? E vai fazer você perder tempo, possivelmente, né? Você não vai conseguir prosseguir para as próximas etapas se você se aplicar, tá? O que eu falo para os meus mentorados? Eu falo para eles, se aplique com certeza, né? Primeiro, foque nas vagas que você tem compatibilidade de 70% ou mais. Por que isso? Porque, primeiro, não existe candidato perfeito, né? Aquela lista de pré-requisitos da vaga é o candidato ideal, é o dos sonhos, tá bem? Não existe esse candidato, não existe, né? Então, normalmente, aquela lista lá é utópica, eles não vão alcançar aquilo, entende? Então, quando você tem acima de 70%, é como se fosse aí uma nota 7 de 10, tá? Você ainda tá bem. Então, é aí que você deve se aplicar. É óbvio que você tem que ponderar quais que são as habilidades ou os requisitos que você não tem, tá bom? É óbvio que você nunca deveria se aplicar, dando um exemplo aqui aleatório, né? Sei lá, é um must, né? Tem que ter, sei lá, PhD, né? Para atuar nisso. Por quê? Porque é para ser diretor e, sei lá, só diretor que pode ter esse cargo e ter essa formação para conseguir ter esse cargo. Então, se você for se aplicar, sei lá, tendo um bacharelado como eu, por exemplo, né?
possivelmente você vai ser rejeitado. Talvez lá tá escrito 10, 15 anos de experiência, essas coisas. Se você ignorar isso, possivelmente, né, mesmo você tendo um match alto, você vai ser rejeitado, porque são coisas extremamente importantes, estão ligadas à senioridade, né? Se está ligado à senioridade do cargo, respeita, né? Se aplique na sua senioridade, tá bem? Não precisa ser abaixo, talvez um pouco acima, mas nunca super acima. Tipo, se você é júnior, você vai de júnior, ou você pode até arriscar em pleno, tá? Mas sênior eu não iria, não faz sentido, tá bom? Mas ainda assim, foque no 70%, que essa é um número muito coerente numa aplicação aqui na Alemanha, tá bem? Show. Deixa eu tomar um pouco d'água. Perfeito. Você entrou numa vaga e você encontrou lá os pré-requisitos, encontrou também nome do recrutador, contato. O que é para fazer? É para se aplicar direto? Não. Você não deve se aplicar direto. Muito comum na Alemanha é você contactar o recrutador, a empresa, e você fazer perguntas, e você tentar entender qual que é o problema aí por trás da vaga, né? Por quê? Você encontrando esse problema real por trás da vaga, você consegue fazer um match melhor na tua documentação de candidatura. Na Alemanha, você precisa adaptar os seus documentos para as candidaturas. Aqui é muito mais formal e aqui você mostra que você está empenhado em conseguir, em fazer parte do time, se você realmente ir para os detalhes, tá? Tem muita gente que corta essa etapa, né? Às vezes dá sorte e consegue alguma coisa, mas em geral, se você toma negativa é porque você está no Ctrl+C, Ctrl+V. Você está copiando e colando, copiando e colando. Isso aí não vai te ajudar em nada, tá bem? Então, é melhor investir mais tempo em menos candidaturas do que tentar explodir de enviar candidatura, né? Candidatura simples, easy apply, isso não funciona, tá bom? Pela minha experiência, isso não funciona. Eu acho que isso, na verdade, é meio que uma captação de dados para eles entenderem mais ou menos algumas informações dos candidatos em geral. Eu acho que isso realmente não funciona, principalmente na Alemanha, tá? Então, foque aí na aplicação, na candidatura adaptada, né? Seguindo as informações listadas e pergunte. Então, eu vou trazer para vocês aqui, ó, uma dica de ouro. Você precisa fazer a pergunta de 1 milhão para esse recrutador, para essa empresa, para esse pessoal do RH. Você precisa fazer a pergunta de 1 milhão para conseguir a sua vaga de engenheira na Alemanha. E qual que é a pergunta de 1 milhão? Qual é o maior problema que o departamento ou que essa vaga, né, vai solucionar? Ou qual é o maior problema que o departamento está tendo no momento, né? E como essa vaga pode dar o suporte para solucioná-lo. Quando você tem uma resposta verdadeira, né, e detalhada relacionado a esse problema e a vaga, você acabou de ter o baú de ouro na tua mão. Você acabou de ter a vaga, é tua vaga. Por que eu tô falando isso? Porque você tendo essa informação, é o seu dever parar, pegar a sua candidatura e detalhadamente provar que você já resolveu esse problema na tua vida ou na tua carreira, né? Se você não resolveu, você tem que buscar informações ou habilidades que comprovem que você é capaz de resolver esse problema. Você fazendo isso, é impossível recrutador, tomador de decisão, rejeitar a sua candidatura. É impossível. Estou falando aqui que o recrutador, né, ou no caso até o tomador de decisão, né, ele tem um problema, ou seja, ele tem uma vaga em aberto e essa vaga tem um problema a ser solucionado, né? Você fez a candidatura e está falando, eu resolvo essa bagaça por causa disso, disso, disso. Como é que ele vai ignorar ler isso? Ele não vai ignorar. Ele vai te chamar para uma entrevista.
E daí sim você tem que estar cada vez mais preparado, mais preparada para aprovar isso e a vaga é tua. Parece, né, sei lá, super desafiante porque você tem que entrar em contato, mas na Alemanha sim, você entra em contato antes, você pergunta e você desenvolve essa candidatura em cima disso. Gerson, e se eu perguntar, né, ou ele não dá uma resposta que me ajuda, ou enfim, soar que eu não tenho um perfil para vaga? Ó, se ele não dá uma resposta que ajuda, você vai com o que você tem. E se você fazer uma pergunta lá que não seja só essa, mas seja relacionada ao perfil da vaga, e ele falar alguma coisa que não encaixa no seu perfil, né? E realmente não encaixa, por exemplo, sei lá, eu preciso que você tenha essa habilidade para se aplicar, ótimo, você não perdeu mais seu tempo. Imagina se você tivesse que fazer toda a candidatura e saber que a vaga não era para você. É muito melhor saber disso antes, né, e falar muito obrigado, tchau, próximo, entendeu? Isso aqui na Alemanha é super comum você entrar em contato para entender melhor sobre a vaga e depois se aplicar, e depois se candidatar, tá bem? No Brasil não, no Brasil... Ah, Brasil, esse processo seletivo no Brasil é bem puxado, viu? Eu lembro, na minha época, eu acho que muitos de vocês também já passaram ou passam por isso, de aplicar, não ter nenhuma resposta, né? As vagas estão em sites que você tem que pagar para ver as vagas, não tem informação nenhuma da vaga, não tem informação da empresa, você não sabe qual que é a empresa que você está se aplicando, sabe? Nada, assim, zero, zero, zero. Então eu me frustrei bastante, né? Porque estava me formando engenheiro, né? E tomando não atrás de não. Então olhei para fora e, né, com muita felicidade, a Alemanha me abraçou e deu oportunidade. Depois eu vi que ela estava realmente necessitando disso, né? Eu não sabia, não conhecia tanto sobre o mercado de trabalho alemão, né? Vou contar para vocês um pouquinho da história sobre o meu processo aí, né, no evento, que começa aí dia 28 de outubro e vai até dia 3 de novembro. E lá vocês vão entender aí várias nuances aí que eu descobri durante esse processo de aplicação de trabalho como engenheiro na Alemanha, tá bem? Show. Daí você pode falar aqui, show, Gerson, mas qual que é a vantagem de estar no Brasil, né, e se aplicar uma vaga na Alemanha, né? Porque, enfim, talvez tá na Alemanha é mais fácil, né? Eu discordo inicialmente porque, primeiro, eu falei para vocês na live passada, né? É muito melhor você vir para cá de forma segura. E vir para cá de forma segura é com visto, e para mim o visto mais seguro é o visto de trabalho. É o cartão azul, é o Blue Card. É o visto que te dá o emprego, te dá um salário, né? Te dá uma estabilidade, né? Esses direitos trabalhistas, e se você de alguma forma for dispensado, você tem o suporte do governo para buscar outro emprego estando aqui. Então, para mim não existe visto mais forte e mais adequado para vir para a Alemanha que o visto de trabalho, tá? Que é o visto quando você recebe uma oferta de emprego. Então, por isso que hoje eu estou falando de como conseguir uma oferta de emprego, ou eu estou falando só de algumas nuances, né? Porque é muito detalhe. Mas esse é o principal motivo, a sua segurança, né? Imagina, você não precisa vir para cá com visto de procura de trabalho e vai ficar com o dinheiro, né, contado, vai ficar com a pressão do tempo, que você tem um tempo determinado para encontrar esse trabalho, né, e vários detalhes, está num local onde você não conhece, ainda tem que se adaptar ao local, né, e ainda fazer todos os trâmites de processo seletivo, é muita coisa. Para mim, a mudança tem que ser feita aos poucos, né, e fazendo isso do Brasil, se aplicando do Brasil, você tem uma vantagem, tá bem? De estar até com a sua mente mais estabilizada, mais tranquilo, você está num local onde você conhece, né? Tem aí suporte das pessoas próximas de você, tá? E uma coisa que eu trago e que é muito importante, numa entrevista online, você consegue camuflar várias coisas, como o nervosismo, né? Às vezes, sei lá, tem uma palavra que você não lembra, ou que uma informação que é importante, você pode botar uma notinha perto do notebook, perto da câmera, né, para conseguir lembrar. Essas coisas, você tá num local onde você se sente melhor, você sente, né, eu conheço o local, eu estou seguro aqui.
se você tivesse uma empresa, né, você não conhece o local, né, você estaria ali suando, né, mesmo que você esteja suando na frente da câmera aí numa entrevista online, você consegue disfarçar, né? Agora, você estando numa sala onde a pessoa consegue te ver, né, consegue ver você de lado e, enfim, ver seus pés, ver sua mão ali tremendo, você batendo o pé, isso aí é uma desvantagem, né? Então, a linguagem corporal numa entrevista de emprego online, né, ela é muito mais na parte superior, né, e você consegue, né, com treinamento, óbvio, né, ficar mais tranquilo, tranquila e, né, se comportar de uma maneira que te favoreça, né? Então, essa é uma das vantagens de continuar no Brasil e é por isso que eu falo, né? É muito mais seguro e é muito mais vantajoso estar no Brasil e se aplicar no Brasil, mas é óbvio, você tem que entender como funciona o mercado de trabalho alemão. Não adianta tentar se aplicar né, aleatório, com documentação brasileira, né, com currículo formato brasileiro traduzido, não adianta, né, com currículo sem foto, não adianta, né, é muito pouca chance de você conseguir uma entrevista com currículo sem foto, é pouquíssima chance. É obrigatório aqui na Alemanha? Não, mas acho que a pontuação que você recebe aí por ter um currículo com foto e sem foto, ele basicamente vai para a próxima análise ou descartado. Porque a imagem é muito importante, né, em geral, mas no processo seletivo, tenho certeza que isso aí favorece você colocar uma foto. Então, é óbvio que não é qualquer foto, né? Se você quer ser engenheiro, você tem que se vestir como engenheiro, como engenheira, né? É sempre, e uma regra que eu utilizo sempre se vista como, né, como deve ou a mais, nunca a menos. Se você está na dúvida, se vista a mais, não a menos, tá? Busque informações, busque fotos, tente entender qual que é o dress code da empresa, né? Mas busque sempre estar, enfim, com uma imagem adequada para entrevistas nas redes sociais profissionais e etc. Tá bem? Show de bola. Galera, eu trouxe essas informações e agora eu vou para as perguntas. Então, se você fez uma pergunta aí, né, eu vou começar a ler agora. Se você tem dúvida, escreve agora que eu vou começar, tá bem? Vamos lá. Leandro, uma pergunta, irmão. Você acha que vale a pena ir na cara e na coragem? E outra, como o seu CREA foi validado? Você fez algum teste? Primeiro, Leandro, não. Eu não indico vir na cara e na coragem. Eu falo para todas as pessoas que eu posso opinar, ou enfim, falo nas minhas redes sociais, não vem na cara e na coragem. Eu vi muitos engenheiros e vejo até hoje aqui na Alemanha passando sufoco, né, enfim, implorando oportunidades. Por que isso, Gerson? Porque falta vaga? Não, é porque eles não se prepararam. Eles não entenderam o mercado de trabalho. Então, não adianta você estar aqui se você não entende como fazer. Não adianta. O local físico onde você está não muda, né, o seu resultado. Agora, se você presta atenção na documentação de candidatura, né, em organizar um perfil adequado, em fazer uma candidatura, né, formal, né, no formato alemão, aí sim você vai começar a entender como o mercado de trabalho entende seu perfil. E quando você começar a receber respostas positivas, daí sim você vai entender, ok, estou no caminho certo. Agora, você se aplicou, recebeu só negativa, ou nem se aplicou e quer vir para cá para tentar a sorte, cara, não sou negativo, mas sou realista, vai dar errado. Vai dar errado, não tenta assim, não tenta assim. Assim, ó, se alguém está me ouvindo aqui e já está aqui, ou, né, enfim, já está no meio do caminho, a minha dica, e agora é a dica de coração, procura ajuda de um especialista. Procura alguém que fala de carreira, não precisa ser eu, procura qualquer outra pessoa. Procura, agora. Por quê? Porque você tem o tempo contado, porque você vai perder tempo, dinheiro, cabelo, né? Ou seja, né, paciência e, enfim, você pode entrar num burnout. Eu quase entrei, eu perdi cabelo, né? Por causa disso, porque você entra num ciclo, naquelas corridas de rato ali, você não sabe como sair, não entende o que está acontecendo, se aplica, e é isso. Então não faça isso.
Se eu puder enfatizar isso de outra forma, me avise. Não faça isso, tá bem, Leandro? Vamos lá. Ah, você perguntou outra coisa, desculpa. E outra coisa, como o seu CREA foi validado? Não validei nenhum CREA, primeiro de tudo. Quando eu me formei, eu nem fiz o CREA. Eu sabia que eu não ia utilizar, eu sabia que no Brasil ninguém ia me respeitar como engenheiro. Como é que eu ia conseguir uma vaga de engenheiro no Brasil? Me diz aí alguém que trabalha como engenheiro no Brasil e que não seja autônomo, né? Alguém, uma empresa contratou e tá lá na carteira de trabalho, engenheiro. É muito difícil, é muito difícil. Eu trabalhei em empresa grande, né, como estagiário e vi, era só analista, era só ajudante, era só, sei lá, encarregado, enfim. Não tinha engenheiro, não tinha engenheiro. E eles todos eram formados em engenharia. Então por que eu ia tirar o CREA? Agora, voltando à tua pergunta, aqui para vir para a Alemanha e trabalhar como engenheiro, você só precisa do seu diploma de engenharia, da equivalência desse diploma que você pode checar aí no site da Anabim. Se não tiver a sua universidade ou o seu curso, você tem que entrar com uma validação na ZAB, né? Tem que pagar uma taxa, mas funciona em 2, 3 meses você recebe essa validação. E quando você receber uma oferta de emprego, você tem todos os documentos para, né, dar entrada. Né? Tem outros documentos como formulários, enfim, traduções de documentos, mas em geral são esses documentos. Existem pequenas exceções, mas são pequenas exceções que você precisa fazer o reconhecimento de título de engenheiro. Ou seja, quando você for atuar como engenheiro, por exemplo, e assinar por uma obra, né? E a empresa quer que você tenha o título de engenheiro. Eu não estou falando da validação do diploma, nem da equivalência, eu estou falando do título de engenheiro, assinar como isso. Daí a empresa vai comunicar isso para você. E daí ela vai ajudar você nesse processo, né? Até porque para fazer isso você precisa ter um local de moradia, ou seja, uma região onde você vai morar e trabalhar, tá bem? E um vínculo aí para você conseguir esse processo, desenvolver esse processo aí de reconhecimento de título. O que eu falaria para vocês ignorarem agora, ignora, porque são minoria que precisa disso, e isso aí é só quando você já tem uma vaga, enfim, né, quando você tem um local específico para trabalhar, é indicado, tá bem? Então não foque nisso, tá bom? Vamos lá. Além de focar na vaga, tem que analisar alguma região, localização melhor ou pior? Que seja melhor ou pior? Pergunta o Gilson Gonçalves. Gilson, depende muito do que você busca, né? O que é uma região pior ou melhor, né? Isso depende do teu gosto, depende muito do que você busca. Você busca o quê? Uma região que seja próximo de algum local específico, uma região que tenha, né, sei lá, essa área de atuação que você busca, né, que seja forte o mercado, que tenha um salário alto. Existe dezenas de fatores que você pode né, se atentar e aí sim direcionar. Ah, você quer uma cidade grande? Uma cidade pequena? É isso. Não existe exatamente um melhor e pior. Por quê? Porque isso é relativo. O meu melhor talvez não seja o seu melhor, tá bem? Então depende muito aí do que você busca, Gilson. Denis falou, estou assim, só não entendi. O Leandro falou, faz sentido, Gerson, me formo esse ano em engenharia elétrica, agradeço muito pelas dicas, ótimas dicas. Leandro, fica à vontade, espero aí que você possa participar do nosso evento Você é Engenheiro na Alemanha. Lá eu vou passar não só um pouquinho de como eu consegui essa oportunidade aqui, mas também eu vou mostrar estratégias reais que me fizeram conquistar uma vaga de engenheiro aqui na Alemanha, mesmo sem falar alemão, tá bem? Então assim, se você realmente quer dar um próximo passo nessa direção, se inscreva no link da bio e compareça ao evento, tá bem? Denis Rocha, como faço para enviar meu currículo para as empresas? Você precisa buscar a vaga, né? Encontrar a informação dos recrutadores, né? Formular um e-mail, né? Fazer um currículo adequado, né? E como eu falo, não é só um currículo, é toda uma documentação de candidatura, envia isso em anexo e vai para o teste, né? Porque
no começo é teste para entender qual é o feedback dos recrutadores, das empresas em relação ao teu perfil. Né? E depois disso, sabendo disso, você busca feedbacks e vai melhorando. Né? Às vezes toma meses, às vezes toma anos, depende muito do que você busca. Eu indico não ficar tentando sem procurar entender o mercado de trabalho alemão, né? Porque isso aí só gasta tempo. Se você tem tempo sobrando, vai na tentativa e erro, vai na tentativa e erro, melhorando, melhorando, melhorando. Se você não tem tempo, busca entender mais com quem já passou por isso, tá bem? Galera, é isso. Tem alguém que pediu solicitação aqui. Eu vou ver, vamos ver se alguém quer falar comigo. Juliana, você quer perguntar alguma coisa? Vou começar aqui a conversa com a Juliana. Ou será que foi por engano? Ainda não deu. Então, acho que ela não respondeu ou foi por engano. Então, o Denis perguntou aonde ficam essas vagas. Como eu disse, plataformas de emprego, redes sociais profissionais, como LinkedIn, Xing e etc. Sites de empresas, né? Na internet, Denis, qual que é a empresa que você quer trabalhar, né? Aonde você quer trabalhar? E tem que buscar, tem que entrar no site e tem que buscar, tá bem? Isso é importante, você entender o que você quer fazer na sua carreira profissional e ir adiante, e buscar informações, né? Buscar esse site das empresas, lá vai ter normalmente uma aba carreiras, procure as vagas e se aplique, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta específica para o tópico como conquistar seu emprego de engenheiro na Alemanha, mesmo sem sair do Brasil ou estando no Brasil? Vocês têm mais alguma pergunta? A Leila perguntou vendas técnicas. Leila, o que você quer saber? Aguardo um pouquinho mais do que você quer saber sobre vendas técnicas. É isso, galera. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Se não, se tem procura vendas técnicas, Leila, a Alemanha ela tem no momento 148 mil vagas em aberto. Né? A Alemanha ela é não só revendedora, ela é produtora, ela faz a pesquisa, né? Todo o desenvolvimento dos produtos. Então, a área de vendas é enorme, né? É enorme. E ela não é só aqui na Alemanha, ela é internacional. Então, eu mesmo, lá no começo da minha carreira, me apliquei uma vaga de engenheiro, como que é o nome disso? Engenheiro de vendas, né? E não tenho experiência, né? E não consegui a oportunidade, mas existem muitas oportunidades até para júnior, tá? Eu lembro que a vaga era engenheiro de vendas júnior, tá? Então, existem muitas oportunidades. Eu não tenho como falar para você agora quantas vagas tem aberto nisso. Você pode colocar no LinkedIn, por exemplo, né, engenheiro vendas, e pesquisar a Alemanha para você ver. Certamente tem no mínimo 1.000, 2.000, 3.000 vagas, é sempre assim, tá? Então, tem muita oportunidade, mas vocês têm que saber pesquisar exatamente o que vocês buscam. Né? O maior erro aí que eu vejo de quem está no Brasil e está buscando oportunidade é não saber pesquisar. Então, pesquisa, sei lá, a formação, tá bem? Denis perguntou, engenheiro de produção, você sabe o campo nesse setor? Denis, você sabe, se você é engenheiro de produção, você sabe melhor do que eu, que engenheiro de produção tem diferentes ramos de atuação. Aí você pode atuar na produção, manufatura, processos, ergonomia, qualidade e entre outros. Então, é difícil falar
o que tem de oportunidade. O que eu posso dizer para você é o seguinte: se você tem a formação em engenharia de produção, você tem oportunidade aqui, né? Todas as engenharias têm oportunidades. Por que eu digo isso? Porque eu quero vender um sonho para vocês? Não, porque está escrito, tem um documento oficial. Eu vou mostrar para vocês no evento. Você é engenheiro na Alemanha, né? Tem um documento oficial da Alemanha mostrando as vagas ou os setores, né, classificando como gargalo, ou seja, eles não têm profissionais, os títulos de engenheiros, né, tipo de engenheiro, né, e a Associação de Engenheiros da Alemanha também fez uma pesquisa e ela detalhou essa pesquisa, está em alemão, né, mas detalhou. Eu botei nos meus conteúdos aí, se vocês não acharem e quiserem, eu coloco de novo em algum lugar no story, mas é muita oportunidade. Todos as engenharias. Tem umas que tem mais que outras, com certeza, né? Mas tem todas as engenharias, porque aqui é o país de engenharia. É muita oportunidade, tá bem? Luan, o diploma de engenheiro serve para todas as engenharias ou tem divisão em engenharia civil, eletricista, produção? Boa pergunta, Luan. O que eu falo para a maioria dos profissionais é que quando você é engenheiro aqui, utilize o teu diploma como engenheiro, não foque exatamente numa área específica, né? É óbvio que tem algumas coisas super específicas que tendem a você fazer trabalhar. Por exemplo, engenheiro civil, normalmente, né, ele tende a ficar nessa área. Todavia, se ele fizer uma especialização ou se ele dominar algo que é mais relacionado à engenharia mecânica, ele pode trabalhar com isso, tá? Isso não impede nada. Aqui na Alemanha é muito mais aberto isso do que no Brasil, né? De falar, você é engenheiro civil, não pode trabalhar com engenharia mecânica, né? Dando um exemplo, tá? Mentira, aqui na Alemanha funciona, tá bem? Mas você tem que saber vender o seu peixe, né? Numa situação dessa, explicando porquês e mostrando aí que você é capaz, tá bom? Na live nos passa os principais sites de emprego da Alemanha. Eu passei isso para engenharia, tem um Reels, né? Se você depois sair dessa live aqui, você olhar, tem um Reels onde eu tô escrevendo no computador, se eu não me engano, eu tô passando aí um relatório ali e eu coloquei 10 sites para aplicação em engenharia. Tá bem, Denis? Só procurar ali que você vai encontrar. Fechou? Show, galera. Mais uma pergunta? Alguém quer falar comigo ao vivo? Dou a chance agora. Eu tenho aí 10 minutos. Depois vou descansar aqui. Vai dar 23 horas, né? Aqui é a Alemanha já, né? Então, estamos aí 5 horas à frente de vocês. Se quiser fazer pergunta ao vivo para mim, colocar o rostinho aqui junto comigo, eu dou a oportunidade para você. Se você não quiser, tudo bem. Leila, idade máxima para se aplicar. Não existe idade máxima, o que existe é, a partir dos 45 anos de idade, Leila, o governo alemão pede para você confirmar, ou no caso, mostrar o seu planejamento de aposentadoria. Ou seja, quer entender como você está pensando na hora que você vai se aposentar. Porque o que o governo alemão quer evitar é que quando você se aposente, você dependa exclusivamente do governo, né? Ele quer que você tenha uma aposentadoria tranquila e também, é óbvio, que não fique ali, né, só precisando do que o governo pode entregar como previdência, tá bom? Porque ele sabe que essa previdência não vai ser tão alta, vinda só do governo, então ele quer que você tá trabalhando numa particular, né? Ou seja, numa coisa que você está trabalhando à parte, ou seja, algo que você está montando aí no Brasil, por exemplo, tá? Então, esse tipo de diferença que tem, né? Se eu não me engano, né, eu tenho que dar uma olhadinha novamente, tem talvez ainda alguma coisa relacionada ao salário mínimo que pode se entrar no mercado de trabalho alemão, né, a partir dos 45 anos, mas esse salário é super tranquilamente alcançável, né, até porque engenheiro que começa aí começa no mínimo com uns 45 mil, então isso é bem tranquilo, tá bom? Show. Galera, é o seguinte, essa semana eu fiz 5 lives, né? Eu passei pelos tópicos, eu vou ler para vocês novamente, né? Por que vocês deveriam considerar a Alemanha como engenheiro, né? E vir trabalhar na Alemanha.
né? Por que que a língua estrangeira, né, tanto o alemão quanto o inglês, não vai ser um problema para vocês nesse processo, né? Por que que a Alemanha ela aceita, né, profissionais sem experiência, né? O quarto, como migrar da forma mais importante e hoje algumas dicas de como conseguir a sua vaga de emprego como engenheiro na Alemanha, mesmo estando no Brasil, tá? Então eu fiz essa semana de lives de aquecimento, estou a caráter para dizer que foi um prazer estar com vocês aqui e que o nosso evento já está com data marcada, né? Vai acontecer no dia 28 de outubro, né? Até o dia 3 de novembro, né? São 3 aulas e eu vou passar aí para vocês muita informação valiosa, muita informação que eu não tive quando eu estava nesse período de escolher o que, que eu faço, né, da minha vida como engenheiro, né? Para onde eu vou, o que, que eu tenho de opção, né? E isso aí me fez perder bastante tempo, né? Ter muita frustração, mais do que eu já tinha, porque eu não estava sendo reconhecido, né? Enfim, com conta negativa e problemas a perder de vista, né? Então, aqui eu vou te trazer um pouquinho de luz e um pouquinho de esperança, porque a Alemanha realmente tem muita importância. Tem muita vaga e tem muita oportunidade. Então, dê atenção a isso, porque isso pode mudar a sua carreira e a sua vida profissional, né, e pessoal, tá? Como mudou a minha, né? Um abraço para vocês e fique com Deus. Valeu!